Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia de Adão até Davi. De Adão até Abraão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod e começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou aos Ludeus e aos Anameus e aos Leabeus e aos Naftueus e aos Patroceus e aos Caslueus, dos quais procedem os filisteus, e aos Caftoreus. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgaceus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, Selefe, Azar, Mabe e a Gerá. E a Adorão, Uzal e a Dicla, e a Ebal, a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, a Vilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naó, Terá, Abrão quer dizer que é Abraão. De Abraão até Jacó. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, Abideel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã e a Joquissã, a Medã, Midian, Isbaque e a sua. E os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura.
Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel, que é Jacó. Os filhos de Esaú, Elifas, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Os filhos de Elifas, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. E os filhos de Lotã, Orre e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manade, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dissom, e os filhos de Dissom foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem reis sobre os filhos de Israel. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, que é Esaú, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel, que é Jacó. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá, e morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samilá de Masreca. E morreu Samilá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar. O nome da sua cidade era Pai, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, a filha de Mezaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. De Jacó a Davi, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Er, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor Jeová, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá,
Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E os filhos de Carmi foram Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E os filhos de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. Foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Gesser, Sobabe e Ardon. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur, e Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Aram tomaram deles as aldeias de Jair, Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E o nome da mulher de Abissur era Abiail, que ele deu a Abam e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E os filhos de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de... E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zababe. E Zababe gerou a
Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Cismai, e Cismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Ará, a Mosa e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Quiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Quiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Quiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet, Joabe, metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. De Davi até o cativeiro, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias, de Abital; o sexto Iterreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama e Elifelete, e Nogá, Nefeg e Jáfia, e Elisama, Eliada e Elifelete. 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles.
E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoiaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho, Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jacamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jeaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Ratus, Igal, Bária, Nearias e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Genealogia das 12 tribos. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e este gerou a Almai e a Lade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idibás. E era o nome de sua irmã Azelpone. E era o nome de sua irmã Azelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, a Efer, a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izá e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba e a família de Arel, filho de Arum. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja tua mão comigo, e faze que do mal
não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Quelube, irmão de Sua, gerou a Meir, este é o pai de Estom, e Estom gerou a Bet-Rafa, a Passeia e a Teína, pai de Ier-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel e Saraías. O filho de Otniel, Atate e Meonotai. E Meonotai gerou a Ofra. E Saraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azarel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, Samai e Isbar, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoá. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita, e os filhos de Simeão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, Er, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em casa de Bet-Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, Joás, Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e a Jazubi, Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma, e os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei, e Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Beceba, em Molada e em Azar-Sual, e em Bila, em Ezem e em Tolade, e em Betuel, em Orma e em Ziclag, e em Bet-Barcabote, Azar-Sussim, Bet-Biri e em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades
até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioneai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia, Exisa, filho de Sif, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, calma e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente, até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir e levaram por cabeças a Pelatias, Nearias, Refaías e Auziel, filho de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.